A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 10, onde a gente vai estudar sobre os aspectos da obra redentora de Cristo. Rapaz, que coisa boa! Eu espero que Deus te abençoe muito em nome do Senhor Jesus. Você que está chegando hoje pela primeira vez, ô gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, aproveita também, deixa aí o likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muita gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus. Aproveita também nota 10, deixa aí seu comentário, coloca de onde você está assistindo essa aula, coloca o nome da tua cidade, o nome da tua igreja, eu vou ficar muito feliz em te ter por aqui. Pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp, compartilha no Face aí com o povo de Deus, tá bom? A gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa aí no canal, é só você procurar nas playlists. Lembrando a você que a gente já está gravando as aulas do segundo trimestre da CPAD e esse trimestre nós vamos estudar a respeito do livro de Josué. Fica atento a essas coisas aí, tem muita coisa boa para a gente aprender junto, tá bom? A nossa aula de hoje, ela vai trabalhar o texto bíblico, vai trabalhar também 3 objetivos e 3 pontos. Então vamos lá, vamos para o primeiro ponto da nossa lição, que vai trabalhar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos jovens. A lição de hoje vai trabalhar sobre os aspectos da obra redentora de Cristo. E o primeiro ponto da nossa lição vai trazer o seguinte argumento: a justificação. Nós vamos entender sobre o que é justificação à luz da palavra de Deus nessa obra de Jesus em 3 subtópicos, viu? E o primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto: o que é justificação? Vamos entender de forma bem prática aqui no primeiro subtópico. Primeiro, digamos que você esteja condenado e o advogado de acusação é o diabo e ele te condena pelos seus pecados. O teu advogado de defesa é Jesus Cristo de Nazaré. Ele te defende com a própria vida e o nosso juiz é o Deus vivo. Pela condenação do inimigo, nós seríamos literalmente levados ao pecado, levados ao juízo de Deus. Porém, por causa da defesa de Jesus oferecendo a sua vida, nós em Cristo somos justificados. E Deus entende, então, como juiz, que o sangue de Jesus, ele nos justifica de todo o pecado. Ou seja, nós não merecíamos, mas por causa do sangue de Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, que está sobre nós, em Cristo, nós somos justificados. Vamos observar alguns textos bíblicos para você entender e apresentar aos teus alunos em sala de aula. Isaías 64, versículo 6, está escrito que nós, que fazemos parte da raça humana, nós humanos, somos condenados por causa da nossa iniquidade. O pecado é terrível e nos afasta da presença de Deus. Por causa disso, estamos em juízo. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, está escrito que Satanás é o advogado de acusação e ele nos julga, nos leva, tem provas para demonstrar exatamente que nós merecemos o juízo. Mas em 1 João, capítulo 2, versículo 1, está escrito que Jesus é o nosso advogado. Ele é aquele que nos defende e ele na cruz do Calvário ofereceu a sua vida em nosso lugar. De acordo com 1 João, capítulo 2, versículo 2, ele ofereceu a sua vida e essa obra de oferecer a sua vida em nosso lugar acabou transformando-se então em uma obra redentora. A gente não merecia, mas ele decidiu fazer isso. Jeremias capítulo 23, versículo 6, está escrito que o Pai, que é o juiz, ele é aquele que nos julga agora a partir de um bom juízo. O juízo dele é justo, é real. Isaías 51, versículo 10, é um texto que vale a pena ler com os seus alunos, demonstra que o juízo de Deus é verdadeiro, é justo também. De acordo com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, está escrito na palavra de Deus que a obra da justificação, ela é uma obra não somente de Jesus, não somente de Deus, mas é uma obra da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ambos decidem nos justificar.
Ambos arquitetam um plano para a gente ser justificados em Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 14 a 21, está escrito que nós não somos merecedores dessa justificação. Nós não merecíamos ser justificados, mas por decisão de Deus, da Trindade, nós somos justificados em Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 28, é um texto que vale a pena ler com seus alunos para descrever essa justificação em Jesus. Em Jesus nós somos justificados para a glória de Deus. Ou seja, nós estávamos culpados, mas com o sangue de Cristo, pelo perdão do Senhor, através da ação da Trindade, somos justificados sem merecer. É escolha dele. Isso aqui é soberania. Ele justifica a todos. Nós somos justificados em Jesus. Ele dá oportunidade para todos terem a segunda chance. E aqui a gente entende que essa justificação vem de Deus. Isso é dado para todo mundo. Por exemplo, aquele cidadão que está caído no chão bêbado por causa do sangue de Jesus na cruz do Calvário, Jesus dá oportunidade para ele ser justificado. Isso aqui é interessante. E a justificação é dada por Deus. Em Cristo nós somos justificados. Agora tem um detalhe. A gente precisa tomar a decisão de aceitar essa justificação. O segundo subtópico fala a respeito, aqui no ponto número 1, da certeza dessa justificação. Essa certeza é dada em Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz para a gente. Romanos capítulo 4, versículo 25. Cristo nos dá a certeza dessa justificação. Em Jesus nós somos justificados do nosso pecado, da nossa iniquidade. E de acordo com 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 e 5, acontece um aspecto fundamental. Ao invés de sermos vistos agora como inimigos de Deus, antes de sermos justificados, em Cristo, quando aceitamos a Jesus, somos agora vistos como filhos de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 7, está escrito que quando a gente aceita Jesus, temos a certeza dessa justificação, a presença de Jesus habita em nós, através do seu Espírito Santo, e essa justificação é dada por vontade divina. Ou seja, aquele bêbado que está lá jogado no chão, se ele aceitar Cristo, se ele tomar a decisão de aceitar essa justificação, a presença de Jesus habita nele, ele tem certeza que foi justificado do seu pecado. Deus não se importa com o passado dele, mas Deus se importa agora com a nova vida que ele está recebendo, a nova oportunidade. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico. A operação da justificação em nós. Esse é o terceiro subtópico. Essa operação é dada em nós quando nós aceitamos a Cristo. Como ela ocorre? Atos capítulo 13, versículo 39. Ela é um ato soberano de Deus. Isso aqui faz parte da soberania de Deus. Deus decide nos justificar. Nós estudamos a respeito de soberania na aula passada. E Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 principalmente, está escrito que para aceitar essa justificação, já que Deus nos justificou, e para a gente ter certeza que somos alcançados pela mesma justificação, a gente só precisa ter um ato de fé. A fé para a salvação é aquela fé de crer que Cristo existe, que Cristo fez essa obra por nós e aceitar essa obra. Isso aqui fala de aceitar a Cristo. Tiago, capítulo 2, versículo 21 ao 26, está escrito na palavra de Deus que é impossível aceitar a justificação sem crer que Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia e aceitar essa justificação pela fé em Jesus. E eu espero que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical, explicando esse primeiro ponto da tua lição para os teus alunos, explicando o que é a justificação de uma forma bem clara. A justificação parte da soberania de Deus. Deus dá essa oportunidade para todos. Vamos avançar agora para o segundo ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens. A adoção. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Esse segundo ponto tem agora 3 subtópicos que a gente vai entender. No primeiro a gente entendeu sobre justificação. Agora vamos compreender sobre adoção. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento. A adoção como imagem bíblica. Essa ideia de adoção aqui no primeiro subtópico, para você compreender, é uma ideia de relacionamento.
um Deus que ao mesmo tempo que é juiz, como nós já entendemos no primeiro ponto, mas esse Deus também é Pai. Agora, nessa visão desse segundo ponto, e essa visão de Bíblia, essa visão de relacionamento é demonstrada na adoção. Um Deus que nos adota como seus filhos através de Jesus. A Bíblia, por exemplo, descreve para a gente que Deus tem as suas figuras de se demonstrar trabalhando no meio do seu povo, de se relacionar com o seu povo. Quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, ele se descreve como pastor. Mateus capítulo 9, versículo 36. Ele toma para si a figura de pastor e nós somos as ovelhas. Lucas capítulo 20, versículo 13, ele toma para si agora a figura de agricultor e nós fazemos parte dessa vinha. Mateus capítulo 22, versículo 1 ao 3, ele toma agora a figura de rei e ao mesmo tempo de súditos. Mateus capítulo 20, versículo 1, está escrito que ele toma para si a figura de empregador e nós os empregados, os servos. Então isso aqui é na realidade uma figura de linguagem que Deus utiliza exatamente para poder descrever o seu relacionamento com os homens. E quando a gente entende sobre essa ideia de adoção, o que a gente vai compreender nesse primeiro subtópico? Deus toma a figura de pai e nós, como filhos, somos adotados através de Jesus. Então é a figura mais próxima, essa questão de imanência, de um Deus que se relaciona com as pessoas, de um Deus que conversa contigo como um pai, carinhoso e cuidadoso, com os seus servos, com os seus filhos. Vamos avançar agora para o segundo subtópico, do ponto número 2 da nossa lição aqui da classe dos jovens. Os filhos de Deus. Esse segundo subtópico agora traça um olhar agora para essa visão dos filhos de Deus. Por quem Jesus morre na cruz do Calvário. O João ele registra isso. João capítulo 11, versículo 52. É importante você ler também o versículo 50. Aonde Cristo se descreve então como aquele que libertaria os filhos de Deus através da sua obra no Calvário. O Calvário é o centro de tudo. Romanos capítulo 8, versículo 14, Paulão, escrevendo para os irmãos de Roma, faz questão de dizer que aquele que é filho de Deus, que foi adotado por Jesus, agora ele é guiado pelo Espírito de Deus. Tem a ação da Trindade aqui, tem a ação de Deus nesse negócio. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, já não são mais conduzidos a uma vivência de pecado. Ou seja, nós estávamos conduzidos pelo pecado, mas adotados em Jesus, nós não somos mais conduzidos pelo pecado. O Espírito Santo nos guia, ele pavimenta o caminho, prepara tudo para você caminhar de acordo com a vontade de Deus. De acordo com Gálatas, capítulo 4, versículo 7, em Jesus nós temos esse privilégio de chamar o próprio Deus de Abba Pai. É uma forma específica no grego que traz a palavra papaizinho, uma forma carinhosa. Essa adoção é dada em Deus, através de Jesus, para nós. Nós temos também os benefícios como filhos de Deus. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 5. Privilégio que Deus dá para os seus filhos. Então, descreva para os seus alunos que eles são filhos de Deus. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico aqui, do ponto número 2 da nossa classe dos jovens. Os efeitos práticos dessa adoção e filiação em Deus como filhos através de Jesus. Esse é o terceiro subtópico do ponto número 2 da nossa lição. Hebreus capítulo 12, versículo 6 ao 11, está escrito que nós somos conhecidos como filhos de Deus através de Jesus. Sendo filho de Deus, nós temos direitos a essa herança que Deus nos promete, essa herança da salvação. Mas, ao mesmo tempo, também temos deveres. Também somos disciplinados porque o Pai nos ama. Ao invés de sermos julgados, como era antes da justificação, agora em Jesus nós somos disciplinados. Ele nos corrige, nos ensina. Ele faz aquilo que nós precisamos entender, como caminhar na sua vontade. Romanos capítulo 8, versículo 16, está escrito, foi uma mensagem que Paulo diz que em Jesus nós somos convencidos através do Espírito Santo que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, 23, nós temos o privilégio, através de Cristo, da vida eterna, ser dado por herança àqueles que são filhos de Deus. Isso aqui é algo específico que você precisa apresentar em sala de aula. 1 João capítulo 3, versículo 1 ao 3, está escrito
que nós temos esse privilégio dado por Deus, conhecidos agora como filhinhos de Deus, porque Deus nos chama para essa adoção. Então, finalizando esse segundo ponto, você vai descrever para o teu aluno que ele é filho de Deus, foi privilégio, é adoção através de Jesus, e eu espero que o Espírito Santo de Deus te guie, te oriente, porque isso é privilégio de filho de Deus também. Vamos avançar agora para o terceiro e último ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: a perseverança. Esse terceiro ponto vai falar sobre a perseverança dos salvos. Tem aí 3 subtópicos, tá bom? O primeiro vai tratar sobre o seguinte argumento: a segurança da salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. Aquele que se entrega a Jesus foi justificado, você já sabe disso. Ele aceita essa justificação. Aceitando, ele agora é adotado como filho de Deus. E agora nós precisamos saber que há uma perseverança, e essa certeza da salvação é dada para aqueles que foram chamados por Jesus. Esse chamamento de Jesus é para todos e não somente para alguns. João capítulo 15, versículo 4 a 8, está dizendo que nós que estamos em Jesus, estamos ligados em Jesus, porque Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós precisamos entender que estamos ligados em Cristo. E então a gente precisa entender que ligado em Jesus, tendo aceitado a Jesus, isso aqui é garantia da nossa salvação. Fala da perseverança. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, fala que aquele que tem a certeza de salvação, ele tem um relacionamento com Jesus. E aí você pode perguntar em sala de aula: como é que está o teu relacionamento com Jesus? Porque isso descreve a certeza da sua salvação. Gálatas, capítulo 3, versículo 11, está escrito que aquele que tem certeza da salvação tem certeza pela fé. E essa fé é fundamentada em Jesus. Então a certeza da nossa salvação não é por obras, mas é sim por essa fé fundamentada em Jesus. Crê que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, e nós temos um relacionamento com Ele. Finalizando então esse subtópico, vamos agora para o segundo do terceiro ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens. Dia da queda. Esse é o segundo subtópico do terceiro ponto da nossa lição. Gente, a gente precisa entender que à luz da palavra de Deus, a salvação pode ser sim perdida. É por isso que nós estudamos essa doutrina da perseverança. A salvação, ela pode ser perdida por causa da influência do pecado. E é interessante que esse pecado sempre nos rodeia. E a própria Bíblia diz que o inimigo sempre nos rodeia como o leão, procurando, rugindo e tentando encontrar alguém que ele possa tragar. A salvação pode ser perdida. João Calvino, ele defende que não pode ser perdida. E a gente não segue essa linha de pensamento. Nós seguimos a linha de pensamento arminiana. E a linha de pensamento arminiana, ela é baseada e até propagada também nessa visão de perder a salvação. Se a pessoa não tem esse relacionamento com Jesus, não busca ter esse relacionamento com Jesus, se enfraquece, se afasta, vai para o pecado, ele está caminhando para a morte. Então ele está perdendo a sua salvação e o direito de adoção como filho, e vai para o julgamento. O inimigo sempre está procurando te afastar e te levar para esse julgamento também. A gente precisa entender que a nossa visão, ela também é baseada no próprio argumento de John Wesley. John Wesley ensinava e pregava a palavra de Deus, dizendo que todos os dias nós precisamos conquistar a nossa salvação. Todos os dias a gente precisa se santificar. Todos os dias a gente precisa buscar a presença de Deus. Tito capítulo 2, versículo 11. A própria Bíblia diz que a graça se manifestou salvadora para todos os homens. Porém, os homens abandonam essa graça, rejeitam essa graça. Aqui é a rejeição da graça. O calvinismo diz que a graça não pode ser rejeitada, mas a Bíblia está dizendo para a gente, a palavra de Deus diz que existem pessoas que rejeitam essa graça, rejeitam a justificação, rejeitam a obra de Cristo e perdem a salvação. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia faz questão de dizer que, infelizmente, haverá um grupo de pessoas que experimentaram da salvação, experimentaram da graça, rejeitaram a graça, jogaram fora a salvação e vão ser condenados. Pessoas que participaram de cultos como a gente, participaram de dons espirituais, participaram de pregações, foram líderes, porém rejeitaram essa graça. Olha o que a Bíblia diz. Gálatas capítulo 5, versículo 4. É importante fazer essa leitura com os seus alunos. 1 Timóteo capítulo 4. É muito importante
ler o versículo 1 desse texto bíblico. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Olha o que Pedrão fala a respeito disso, desse pessoal que aceitou a Cristo, abandonou a fé, jogou fora a salvação. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Faça essa leitura com seus alunos em sala de aula, tá bom? E avance agora para o terceiro e último subtópico da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: os cuidados com a nossa salvação hoje. Esse é o terceiro e último subtópico da nossa lição. O que a gente precisa fazer para tomar cuidado com a nossa salvação? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Primeiro, tome cuidado com os falsos mestres, os falsos profetas que destilam o veneno para a nossa alma. Gente, toma cuidado com mensagens do YouTube. Toma cuidado com pregadores que aparecem aí fazendo aquele sucesso, mas na realidade não tem nenhuma doutrina bíblica. Não respeitam pastor, não respeitam a palavra de Deus, não tem a essência do evangelho. Foge dessas coisas. Cuidado com os falsos mestres. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. Nunca desvalorize a graça de Deus, a obra de Jesus na sua vida. Nunca desvalorize o dom da salvação que Jesus te deu. Valorize isso, se santifique, tenha uma vivência com Jesus. E terceiro, procure em todo o tempo continuar caminhando com Cristo em comunhão. Que Deus em Cristo venha abençoar você na aula de hoje. Eu te espero por aqui na próxima aula, inclusive a lição de número 11 já está aí disponível para você. Lembrando a você mais uma vez que a gente já está disponibilizando as aulas do segundo trimestre da CPAD em 2020. Nós vamos trabalhar a respeito do livro de Josué. Tem muita coisa boa chegando por aí, tá? Que Deus em Cristo te abençoe, um beijo no teu coração e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.